Uma voz forte e robusta inicia este videoclipe. O seu discurso vem em tom mítico e sonhador. Transmite-nos a ideia de que no início dos tempos, antes da colonização do território americano, comprovado pela paisagem, os povos viviam em harmonia com a natureza. A sonoridade de fundo fica mais pesada quando nos contam que pessoas de outras raças não tardaram a chegar e que para eles não seria importante o que a natureza lhes proporcionava, mas um cometa passa no céu relembrando que nunca deveriam perder a esperança de criar um mundo melhor. A letra desta canção possui um caráter ativista. A principal mensagem é de que todas as raças se devem amar de igual forma para que todos nos unamos. A letra provém em forma de mensagem para alguém. É sugerido que olhemos à nossa volta e sentamos no ar o feeling dessa boa nova de união universal. Devemos espalhar pelo mundo a mensagem de que somos todos iguais e de que não vale a pena fomentarmos o ódio. Não devemos lutar contra ninguém. É preciso uma mudança. As estrelas brilham, ainda há esperança no mundo melhor. A expressão "Can you feel it?" surge repetidamente de forma a vincar o espírito de sacrifício e de causa conjunta. As cores despertam emoções, seja pelo seu significado ou pelo contexto em que se inserem. O preto, muito presente em todo o vídeo, significa anarquia, maldade e ausência de cor e de luz. O dourado, também bastante usado, é a cor mais simbólica da amizade, do sol e por isso dos deuses. Podemos então dizer que semioticamente a falta de amizade leva à anarquia, uma ideia que se subentende na letra da música. O azul é a cor da harmonia e geralmente aquela que cativa mais quem a vê, como a música apela à união. No início do vídeo, o horizonte é definido pela mancha laranja que separa o azul do negro. Laranja é transformação, e neste contexto, a transformação da anarquia em harmonia. Para além disso, laranja também significa diversão, o que é bastante característico dos Jackson 5. Um elemento que se destaca bastante é o anel de fogo verde, que simboliza a esperança da união dos povos e o renascimento. O arco-íris, bastante relevante no final do vídeo, é símbolo de pluralidade e coesão, porque agrega todas as cores com harmonia. No fundo, o que se pretende com a letra da música. A personagem que surge por entre as águas tem uma dimensão religiosa que nos remete para a Bíblia no Antigo Testamento. No episódio do êxodo do Egito, o profeta Moisés conduz o povo hebreu para a terra prometida, libertando-o da escravidão que sofria no Egito. Nesta fuga, as águas do mar abriram passagem para que o povo se salvasse e depois fecharam para derrubar o exército que o seguia. Neste vídeo, a analogia transmite-se na ideia de que só a união dos povos pode conduzir à salvação, ou seja, à terra prometida. Outro episódio que contém uma vertente religiosa é quando os Jackson caminham sobre as águas. Segundo a Bíblia, isto só é possível a Deus. A banda equipara-se assim a um Deus para quem a segue, a uma espécie de herói. Este videoclipe é muito rico em formas. Desde as linhas retas aos círculos podemos encontrar uma grande quantidade ao longo de todo o vídeo. As linhas retas aparecem num túnel composto por elementos cósmicos, dando a sensação de viagem no tempo. Surge também um passadiço em perspectiva, assinalando o caminho a seguir. Numa visão mais atenta, descobrimos linhas retas imaginárias sempre que alguém aponta com os dedos, como se assinalasse para onde deveríamos olhar. A psicodinâmica das linhas, presente em várias partes do vídeo, transmite-nos sensações, principalmente a sensação de continuidade, prolongamento. Tendo em conta as formas curvilíneas, destacamos a presença de um arco-íris, um elemento que percorre uma ponte e que liga os dois lados, como unindo dois povos. Quanto ao círculo, é a forma que mais vezes aparece. Este alia-se à água, à lua, aos astros, ao fogo, a figuras humanas e ao próprio sol. Neste vídeo está maioritariamente associada ao final do caminho, ao ponto de chegada. Para além destas, encontramos outras formas como o triângulo em ambas as posições, normal e invertido, compostos pela formação articulada de braços ou corpos de figuras humanas. No caso do triângulo invertido, poderá representar triunfo, associando este conceito ao termo vitória, muitas vezes representado com um V. Como elementos simbólicos, destacamos a água e o fogo. A água é considerada o ponto de partida para o surgimento de vida e a criação de um novo mundo. Em segundo lugar, há o fogo. Heraclito chamava ao fogo o agente de transformação, pois todas as coisas nascem do fogo e a ele voltam. A fusão entre a água e o fogo remete-nos novamente para a ideia do nascimento de uma nova civilização. Dos elementos cósmicos, temos o Sol, a Lua e também a junção de ambos, o eclipse.
O início e o fim do dia transmitem a circularidade que encontramos na própria música. O seu caráter heróico mostra-nos que o Sol é reduto cósmico da força masculina. Temos também a presença da Lua. Ela é associada à mulher devido à relação entre o ciclo lunar e o ciclo fisiológico feminino. O eclipse também é representado. Este é um elemento cósmico que representa o encontro do sexo masculino com o feminino. Há aqui, portanto, um fenómeno que está representado simbolicamente como dois opostos que se atraem. Neste videoclipe podemos dividir os planos em dois grandes tipos: os planos relativos a paisagens e os planos relativos a humanos. Com o grande plano geral, o realizador pretendia que o plano fosse mais aberto e abrangente, para que assim o espectador se pudesse aperceber da referência geográfica onde se desenrola a ação. Este plano contribuiu para a construção narrativa e, devido à sua capacidade de apresentar grandes dimensões geográficas, foi excelente para chamar a atenção do espectador. O plano geral também foi bastante usado para destacar os elementos cósmicos. Dos planos relativos a pessoas, foram usados os de conjunto, os de detalhe, os gerais da figura humana, os médios, os americanos e o plano próximo. Os planos de conjunto demonstram união e um sentimento de comunhão entre as pessoas. Já os planos de detalhe foram utilizados em particular para mostrar a relação entre o ser humano e um elemento cósmico. Os planos médios e americanos pretendem focar a atenção do espectador na personagem principal. Com este plano estabelece-se uma relação de proximidade com o espectador. O plano próximo só foi utilizado no final do videoclipe para focar a cara da mulher inserida no sol. Deste modo, dirigimos a nossa atenção para a imagem, já que o podemos ver em maior detalhe e criar uma relação extremamente próxima com a personagem. Os planos picados filmados de cima para baixo achatam o motivo, sendo que assim se dá uma diminuição psicológica relativamente ao impacto da cena. No entanto, também são usados planos contrapicados, filmados de baixo para cima, nos quais se verifica o efeito contrário, o que tende a alongar o motivo e assim a ter um maior impacto psicológico na audiência. Este videoclipe contém 4 referências à pessoa humana, nomeadamente os Jackson 5, figuras humanas, caras e grupos, todas elas douradas. Outro elemento que não se pode separar das pessoas é o brilho. Bachelard associa o brilho ao olhar e à luz das estrelas, sendo algo sobrenatural que está relacionado com o fogo e com a luz do seu aspecto benéfico. O brilho, neste contexto, liga os elementos da banda às restantes pessoas. As figuras humanas são também muito aliadas à água, origem da vida. Quando as pessoas aparecem ligadas à água e ao fogo ao mesmo tempo, isto simboliza a transformação e a regeneração. Quanto à associação entre as pessoas e as bolhas de ar, um elemento cósmico, podemos dizer que é como uma ligação à liberdade e à autonomia, porque precisamos do ar para respirar e viver, e cada bolha é individual como um reservatório pessoal de oxigênio. Aquilo que é mais visível neste vídeo é a clara separação entre as pessoas que constituem uma multidão, que estão em baixo, a olhar para cima, admirando os 5 elementos da banda que têm um tamanho muito maior. A análise deste videoclipe permitiu-nos adquirir conhecimentos semióticos e aproximou-nos do mundo das artes do espetáculo. Como dizia Charles Sanders Peirce, é preciso ter um olhar diferente sobre a realidade que nos rodeia e essa percepção exige uma entrega e, em simultâneo, uma abstração para considerarmos apenas o que é importante e mais pertinente e não aquilo que pré-concebíamos. Concluímos que toda a comunicação tem um conteúdo explícito e implícito e temos que ter sempre em conta o seu contexto para encontrarmos a chave para o significado semiológico. Cada elemento está inserido num âmbito e só assim faz sentido. Logo, nada deve ser analisado isoladamente, mas sim dentro de um contexto. A semiótica ajuda-nos a escolher os melhores símbolos e a usá-los da melhor maneira. Mostra-nos que é muito importante existir uma complicidade entre emissor e receptor. Por isso, é sempre necessário conjugar a essência com a aparência. Verificamos tudo isto com a análise do videoclipe da música Can You Feel It dos Jackson 5, bem como que todos os elementos que compõem o vídeo se interligam semiologicamente.